O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto,
Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus fala. Nossa, como fala. Mas a grande pergunta hoje não é se Ele fala. A pergunta é: onde essa palavra está caindo? Na primeira leitura, Davi quer construir uma casa para Deus. Mas Deus o interrompe e diz, em outras palavras: Davi, não é você que constrói uma casa para mim. Sou eu quem construo uma casa para você. E isso é forte demais. Deus muda a lógica humana. Davi pensa em fazer algo para Deus, mas Deus já estava fazendo algo em Davi. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes queremos impressionar Deus com obras, quando Ele quer transformar de fato nosso coração. Deus não procura paredes, Ele procura aliança. Ele não procura telhados, Ele procura fidelidade. Ele promete: tua casa e teu reino serão estáveis para sempre. Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele sustenta. Quando Deus planta, Ele faz germinar, Ele faz crescer. O Salmo proclama: guardarei eternamente o meu amor. Isso é descanso para a alma. Deus não ama por fases. Deus não desiste no meio do caminho. Mesmo quando o homem falha, mesmo quando eu falho, quando você falha, Deus permanece fiel. Talvez você esteja aqui cansado, escutando estas minhas palavras, esteja cansado, cansada, achando que falhou, mas Deus não cancelou a promessa que fez para você, que fez com você. Ele diz: minha fidelidade não lhe tirarei. Deus é constante mesmo quando o nosso coração é instável. No Evangelho, Jesus conta a parábola do semeador. Atenção. Atenção. O problema nunca é a semente. Nunca é a semente. A palavra é a mesma. O amor de Deus é o mesmo. A graça de Deus é a mesma. O que muda é o terreno, é a terra. O que muda, o desafio. E o desafio é o terreno. A beira do caminho, essa beira do caminho do Evangelho, aonde as sementes caem, são corações distraídos. E a palavra nem entra. E se não entra, fica fácil para o maligno comer, levar esta palavra, destruir esta palavra. O terreno pedregoso, esse terreno, e até começa bem, né? Mas não cria raiz. Meu filho, minha filha, cai em terrenos pedregosos
ele até germina, mas não cria raiz. Terreno que já tem espinhos, a palavra até cresce, mas é sufocada pelas preocupações, pelas ansiedades, pelas correrias, pelo dinheiro, pelo medo. Agora veja, a terra boa. Nossa, a terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem a palavra, persevera e pela perseverança dá fruto, dá frutos maravilhosos. Jesus está dizendo, não basta ouvir, é preciso deixar criar raiz. Deus planta, mas espera corações disponíveis. Deus promete a Davi. Deus é fiel, como canta o Salmo. Jesus continua semeando hoje no Evangelho. Mas a pergunta final ecoa forte: que tipo de terra eu tenho sido? Qual é o tipo de terra que você tem sido? Talvez Deus esteja tentando plantar perdão, mas o orgulho endureceu o solo do nosso coração, do meu coração. Talvez Deus esteja plantando esperança, mas o medo virou espinho. Talvez Deus esteja plantando um novo começo, mas você ou eu ainda vivemos presos ao passado. Meus irmãos, minhas irmãs, guarde estas minhas palavras, guarde-as por toda a vida no teu coração. A colheita que você espera, veja, a colheita que você espera depende da terra que você oferece, depende da terra que você se transforma, da terra que você é. Hoje, Deus não quer que você faça grandes coisas para Ele. Ele quer que você se deixe trabalhar por Ele. Diga no silêncio do seu coração, diga: Senhor, quebra o que está duro aqui dentro em mim, quebra. Arranca os espinhos do meu solo, deste solo duro que não deixa a semente penetrar. Aprofunda minhas raízes e faz de mim terra boa. Porque quando a palavra encontra um coração disponível, a promessa se cumpre, a fidelidade se manifesta e a vida frutifica 30% em você, frutifica 60% em você, ou mesmo os 100% em você. Quem é terra boa dá frutos em qualquer lugar que esteja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho, minha filha, inclina a cabeça para receber a bênção de hoje. Deus Pai, Tu que conheces esse teu filho, essa tua filha, deposita nele ou nela a tua confiança, para que ele ou ela produza muitos frutos. Tudo isso te peço no nome poderoso da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu sou o diácono Cadu, e saiba, eu rezo por você.